Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje, para refrescar a memória de muitos e esclarecer para muito mais o que foi realmente, de fato, a ditadura militar, sobretudo do ponto de vista econômico, haja vista que muitas pessoas que não estudaram ou que não fizeram bem o ensino médio, o segundo grau, não se lembram ou não tem qualquer informação sobre isso, mas basta pesquisar nas redes sociais e as informações históricas estão lá escancaradas. Tem também a opção de buscar os jornais da época, de 1964 até 1985, nas principais bibliotecas do país e do mundo, o que era aqueles anos de chumbo, aquele nefasto período de 21 anos, onde o povo brasileiro viveu sob o jugo da arma, o jugo do poder da arbitrariedade, da ameaça, da intimidação, da covardia. Enfim, é isso. E por que eu insisto em falar sobre isso? Apesar de alguém dizer, não, isso é página virada, muda de assunto, quá, 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 blá, 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 blá. Então, a história nos ensina que o passado precisa ser relembrado, revisitado, para que nós não repitamos os erros do passado, para que nós venhamos a acertar no presente e melhorar o futuro. Porque se nós não fizermos isso, já está mais do que provado que um bando de desavisado e letrado achou bonito ou se baseia em fake news para dizer que aquele período foi bom, só que não. Eu vivi aquele período e sei muito bem o que aconteceu, tudo que aconteceu de bom e de ruim naquela época. E o de bom foi o convívio com a minha família e com as pessoas que eu amava. E dentro do regime político, militar, ditatorial, não tinha nada que prestasse, era só coisa ruim. Então, isso tem que ficar bem registrado mesmo. Mas mesmo, tem que ficar lá, marcado em pedra como para nunca mais ser esquecido, como as pinturas rupestres da época das cavernas. Até porque o povo tem memória curta, inclusive os políticos de má índole, de mau caráter, também apostam nisso, que o povo tem memória curta. Já gravei vídeos sobre isso aqui também, especificamente sobre a memória curta do povo e sobre a ignorância, a desinformação e uma série de outras coisas que contribuem para que pessoas de má índole se apoderem do poder e jamais queiram deixar de ter poder nas mãos. Aí temos vários exemplos que eu vou repetir, que é o criminoso Maduro, o criminoso Putin, uma série de outros criminosos mundo afora do mesmo nível, do mesmo calibre. Então, do ponto de vista da economia, só para reforçar, foi o pior período da economia, como eu já tinha dito no vídeo de ontem. Só no último ano do João Figueiredo, o último ano da ditadura militar, quando era presidente o general João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura, o último ano dele teve 235% de aumento na inflação. E realmente houve o milagre econômico lá nos primeiros anos da ditadura, ainda no governo do Castelo Branco, que ficou pouco mais de 6 meses. Ele sofreu um acidente aéreo, o avião dele foi derrubado numa colisão com outro avião, muito provavelmente teleguiado. Então, o general Humberto Castelo Branco, ele começou um programa de recuperação econômica que, de fato, trouxe algum crescimento durante 2 ou 3 anos no PIB brasileiro,
na faixa de 7 a 10%, só que isso foi às custas do sofrimento do trabalhador. Ao mesmo tempo que foi estimulado o crescimento da indústria, sobretudo da indústria automobilística no Brasil, e obviamente das fabricantes de peças para essa indústria, criaram-se mecanismos ditatoriais, digamos assim, de arroxo salarial. Então, como eu já havia dito no vídeo anterior também, foi a época que houve maior transferência de renda dos pobres para o rico. E durante todo o período da ditadura militar teve um outro quadro nefasto, digamos assim, um quadro lastimável, que foi o êxodo rural. Para vocês terem uma ideia, a população que habitava a zona urbana no Brasil em 1964, no início da ditadura, era de 50%, 50,05 para ser exato, 50,5. Quando terminou a ditadura militar em 1984, 85 para ser exato, a população urbana no Brasil havia crescido 20%, 19,85 para ser exato, porque a população urbana tinha passado de 50,5 para 69,8%, quase 70%. E isso foi uma debandada geral das pessoas, sobretudo dos jovens, da zona rural para a zona urbana. E a grande maioria esmagadora sem estudo, sem qualquer qualificação. E por não terem profissão e nem estudo, foram parar aonde? Nas periferias. Aí houve o crescimento desastroso e desmesurado das favelas e, por conseguinte, da violência. E isso nunca foi revertido, nunca se criou uma política governamental, uma política pública de reverter isso e muito menos de melhorar a qualidade da vida dessas pessoas ao longo desses anos, inclusive até hoje. Nem com o governo dito do trabalhador, o famoso Partido dos Trabalhadores, conseguiu tal façanha. Então tudo isso é muito triste, mas toda esse desastre econômico e social começou a acontecer justamente com a implantação da ditadura militar em 1964. E para aqueles que defendem que não havia corrupção naquela época, na realidade não havia divulgação da corrupção. Qualquer ditadura é o ambiente mais propício do mundo, isso está mais do que provado. Veja o Putin lá, é trilionário o sujeito, porque ele é ditador, então tudo que ele faz ninguém se opõe. Os poucos que tentam se opor, ele manda matar. Então era assim no Brasil também, então ninguém se opunha, porque na época o Congresso estava amordaçado, o Judiciário estava amordaçado, a imprensa estava amordaçada, instituições reguladoras como existe hoje, tipo o COAF, que inclusive o Bolsonaro quis fechar, o capitãozinho, ele também não existia nada de controle do governo. Quem estava no poder fazia o que queria, e quem fosse contra era capturado, torturado e morto, não necessariamente nessa ordem. Podia ser morto para depois ser torturado e capturado, se é que me entendem a ironia. Enfim, era isso que acontecia. Aí, agora, muito provavelmente, pelo andar da carruagem, o Bolsonaro deve ter que responder pelos crimes que cometeu. Aí vai aparecer um bando de desavisado nas portas dos quartéis, nas portas das casas de tolerância, pedindo intervenção militar. Então, mas qual o motivo disso? Qual a lógica disso? Qual a inteligência disso? Não tem, não existe. Então, não tem mais o que dizer sobre isso, né? Eu acredito que eu tenha sido bastante
claro sobre o assunto. Mas, como eu disse antes, se alguém tiver alguma dúvida, não acreditar em mim, tem como pesquisar nas redes sociais e nos jornais da época do Brasil e do mundo, nas principais bibliotecas. Tá certo? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um abraço e tchau. Até mais.